Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, os telefones à sua disposição, o WhatsApp 974012235, o São Paulo 50526622 e ainda o chat no site da AltV. Participando desta edição de hoje, Susan Damasceno. Prazer tê-la aqui, Susan. Prazer, querido. Prazer é todo meu. Eu ia ter um monte de atividades que você desempenha, como você se identifica? Atriz, diretora, dramaturga? Nossa, é difícil me definir, viu? Eu prefiro não definir, sabe? Eu acho bom. que vamos a necessidade do momento. Eu agora quero dirigir, agora quero atuar e a gente vai vivendo assim, estabelecendo essas conexões. Não cria um conflito, não? Olha, o que cria o conflito, na verdade, o difícil mesmo é você dirigir uma peça que você atua. E ainda produzir. Isso realmente cria uma neurose, eu vou te falar, quase uma esquizofrenia. Já a gente fala mais sobre isso, até porque o Carlos Messene, que está conosco, está na mesma situação. Prazer tê-lo aqui, Carlos. A mesma situação. Ator, diretor, dramaturgo, tem muito mais para identificá-lo. Mas você sabe que, como eu vejo esse negócio aí que a gente faz como um todo, eu começo limpando o palco, passando pano no palco. Eu não sei participar. Quando eu fui dirigir televisão pela primeira vez, aí eu levei dentro de uma Kombi tudo que ia precisar no programa. E eu vi que ficaram 10 funcionários parados lá. E era um programa de palco. Aí eu disse, o que esse... O câmera falou para mim, todos eles fazem tudo que você está fazendo. Deixa eles fazerem. Aquilo, bicho, aquilo foi uma porrada na cabeça, mas que serviu para o resto da vida. Aprendeu bem. Mas o teatro você não tem como. Sou ator, sou diretor. Também acho. Sou autor. Eu tenho uma disciplina, eu escrevo todos os dias. Das 6 às 7h30 da manhã. Mesmo que eu não consiga escrever nada. Mas eu escrevo todos os dias, é uma sistemática. Dentro da sistemática, porque a dramaturgia ela faz um dramaturgo por geração, né? Sim. Eu não tenho nenhuma ideia de ser o da minha geração, mas que por sinal já está indo embora. Mas é assim, você tem que ter essa sistemática de todos os dias escrever. Não, porque quando tanto a Susan quanto você, Susan Damasceno e o Carlos Messene, né, se identificam como atriz, como diretor e dramaturgo. Aí eu fico imaginando assim, porque como ator, né, tem um momento, né, o ator, o ego está todo exposto. Mas tem um momento que você... Agora eu preciso ser diretor. E eu quero entender isso daí, o que faz com que o ator tome essa decisão. Porque sair da frente da televisão aqui, sair da frente da câmera... Mas é que, na verdade, todo ator tem que ter essa condição de um olhar externo. É como se você tem essa noção clara, estética do que você está fazendo, do que você está criando, do que você quer causar, quais são os seus objetivos para que você construa alguma coisa. Quer dizer, a construção do ator é um ato maior do que simplesmente atuar. É um ato em que há uma direção. Há um olhar exterior. O ator é um esquizofrênico, por natureza. Você tem que ter. Como eu vejo. Você tem que ter esse olhar. Isso acontece. E a questão da direção, por exemplo, ela só surgiu para mim porque eu comecei a enxergar como eu queria tudo, absolutamente tudo. Não, eu quero fazer assim, eu quero... E aí, quando eu vi, eu estava dirigindo. Quer dizer, eu falei, o diretor, cadê o diretor? Bom, vamos fazer assim mesmo. Eu estou dirigindo, eu estou fazendo.
Mas, evidentemente, quando eu tenho só uma função que é diretora, como foi o Osmo, uma peça que é, inclusive, com Donizete Mazonas, o meu olhar, ele me parece mais apurado, sem porque evidentemente, quando você mesmo colocou isso, o ator ele se expõe, Sim. ele se desnuda, ele tem que se desnudar. Ele vira um ser absolutamente frágil. Você lidar com essa fragilidade, ao mesmo tempo que você tem que tomar decisões estéticas, decisões claramente pragmáticas. É difícil, eu acho difícil, mas eu acho também que é um exercício espetacular. Messene teve alguns problemas Não, de se identificar como diretor? Não, porque é assim, primeiro, Como é que você falou? Interpretar Como é que você falou? Eu estou na coisa? Eu estou na coisa. Interpretar é a coisa mais simples do mundo, ou impossível. Ela é simples quando você entende que personagem não existe e que a entrega é tua. Quanto mais você se conhece, melhor vai sair qualquer personagem, entendeu? Porque você não representa nada. É você fazendo aquele conteúdo, é tirando do papel, é tridimensionalizando aquele conteúdo. Quanto menos censura você tiver sobre aquele instante, e quanto mais a sua emoção for específica para aquele conteúdo, você está sendo ator. Enfim, arrumar um trejeitinho, isso é absolutamente secundário, terciário. É você, sem nenhuma censura, entregue para aquele conteúdo. Vocês dois estão em cartaz, né? A Susan com Uma Noite Sem o Aspirador de Pó, e você Assalto Alto, é isso? É, Assalto Alto. Assalto Alto. Assalto Alto. Não é salto de sapato, Não, é assalto. Mas é para fazer essa brincadeira com o título mesmo. Porque assalto está sempre em moda aqui na cidade de São Paulo. Nunca esteve mais em moda, aliás. Como é peça do Nelson Rodrigues, Uma Noite Sem o Aspirador de Pó? Não, né? Não, a citação é uma dramaturga, a Priscila Gontijo. Sim. E ela eu ia dizer, nova, mas não. Ela já escreveu vários textos e ela tem uma linguagem que eu gosto muito. É uma linguagem muito contemporânea. E como ela aborda a questão do ser, né, de nós, os personagens dela são sempre muito patéticos. O que eu me identifico profundamente. São sempre pessoas que não conseguem, elas não conseguem, entendeu? Você contracena com um aspirador de pó? Sim. Porque a personagem ela vive enclausurada e ela tem uma questão dramática do abandono. E ela precisa, ela necessita se comunicar. Ela tem uma obsessão pela comunicação, mas ela não consegue se comunicar com o outro, porque o outro, para ela, é um universo completamente distante, porque ela é uma pessoa que não consegue se conter. Ela não se contém, ela é muito obsessiva, neurótica, e não consegue se adequar a nada. Então, ela vive, de alguma forma, se colocando em situações trágicas, onde ela é demitida, ou ela não consegue existir sem que ela cause alguma coisa. E o aspirador de pó? Exato. Aí, na casinha dela, lá na casinha dela, onde ela tem todas as coisinhas dela, aliás, que ela não consegue se desapegar de nada, ela tem tudo, ela retém tudo, ela quer seres, ela tinha uma coleção de retratinhos 3x4, desde pequena. Ela tem ela perde esses retratos, quando ela começa a ter uma relação com esse aspirador. Que é ótimo, né? É um ótimo, porque de alguma forma ela pode falar e ele vai concordar e amá-la de qualquer forma, não vai ter problema. Mas quando, na peça, surge o ser, né, humano, que é o Manuel, a outra personagem, onde ela tem que lidar com uma pessoa real e ela fica completamente encantada em conseguir estabelecer essa relação. Só que é uma relação fantasiosa, porque, na verdade, o Manuel ela quase que sequestra o Manuel. Ela não deixa o Manuel sair. Quando ele sai, ele tem que voltar. E é uma relação
É uma comédia dramática, dizem. Mas se você observar, é tristíssimo. É tristíssimo, mas é engraçado porque eles são. Tristíssimo. Porque as personagens, elas estão tão no limite, tanto ela, a Áurea, como o Manuel, elas são tão frágeis, assim, que acaba que é engraçado porque elas são engraçadas, as personagens são engraçadas, mas Está em a cartaz situação onde? está na Oswald de Andrade, na sala de instalações, e a peça, embora ela tenha um cunho realista, a princípio, quando a gente pensou em montar lá, nós pensamos, porque o cenário é do André Cortez, então é um cenário completamente absurdo, né, diante do. Então, ele seria uma instalação, a princípio, porque. Mas um quartinho de empregado é fácil de fazer hoje em dia. Não, mas não tem objetos no teto, é uma coisa maluca. A gente falou, meu Deus, a gente sempre trabalha com tudo tão simples, tão pouco, agora a gente vai ter que carregar esse cenário Messene, imenso. Oi. você também está em cartaz com Assalto Alto. É. É. No Teatro Ruth Escobar, nós estamos há 3 anos, ininterruptamente. Só para no Natal e Ano Novo. Que maravilha. A gente Maravilha. vai parar agora, vai acabar a temporada, até porque nós estamos preparando o espetáculo novo. Nós já estamos há 9 anos em cartaz com 3 espetáculos diferentes, né? Agora a gente vai dar uma paradinha aí de uns 6 meses para produzir um novo espetáculo o título é Sabotagem e o conteúdo do espetáculo é uma discussão sobre a educação, sobre o que E fazemos. o Assalto Alto? O assalto alto, a gente sempre procura fazer, quando eu digo a gente, entenda, eu escrevo isso, é alguma ação enclausurada. Então, eu não consigo fazer, e acho que é melhor fazer, ou eu tenho mais facilidade de fazer. Então, é dentro de uma lanchonete, ambientada na década de 60, com James Dean, aquela coisa toda. E o teatro é uma lanchonete, que é um teatro de arena, na Sala Miriam Muniz do Ruth Escobar, e tem 110 lugares, mesinhas, o público senta nessas mesinhas, nessa plateiazinha, e ali acontece o assalto alto. O que é? O público ri muito de uma grande tragédia, que todos nós, todo ser humano, sob pressão, ele revela lados que ele mesmo, às vezes, desconhece ou nunca soube lidar direito com eles. Então, é um espetáculo que é uma pressão danada, e aí mostra muito dinheiro num determinado momento. E a hora que aquela pessoa simples, do bem, vê tanto dinheiro e vê que pode ser dele, ele faz o impossível para conseguir ser dono daquele dinheiro. E aí você vê que o ser humano, ele se parece muito, né? Vocês dois estão em cartaz com comédia. Tem que ser comédia no Brasil para dar certo? Não, eu não estou trabalhando com comédia. Eu não estou Não. trabalhando. Não. Assalto Alto não é uma comédia? Não, Não? não, é uma tragédia. Tragédia mesmo? Não, é uma tragédia. Porque ela falou que é uma tragédia que você... Então, não, mas é a mesma... é o produto que ela está trabalhando. Sim. A gente está fazendo uma tragédia. Só que as pessoas... Você disse que ri muito? Ri. O ser humano é o único que ri dele mesmo. Não, né? exatamente. Eu fiz um espetáculo que chamava Com Quem Fica o Coração. Um médico e um assistente. E nas horas de folga, ele vende órgãos clandestinos para transplante. Hora de folga. Ele trabalha em hospitais gigantescos. E ele pega um motoqueiro acidentado que é do Piauí, mora numa pensão, não conhece ninguém em São Paulo. Está cheio disso aqui. Pessoas que são desgarradas na cidade. Então, ele vende o coração, os rins, vende córnea, ele fatura muito dinheiro com isso. E não tem uma piada. E não se fala da cirurgia, fala-se das coisas que os Do dois... comércio. Não, fala dos dois. Você foi lá hoje, eu estou com fome. Tem pizza que eu trouxe do Einstein. É lá de ontem à noite. Então, o cara come pizza enquanto está ali
com sangue, com tudo isso. Mas as pessoas riem, a gente sente, olha, mas não tem uma piada. Mas é que o efeito, quando você faz comédia, você faz ela dentro de um tempo que é para o outro rir, né? Sim. Quando você faz primeiro que não existe realismo, porque você sai de casa para ir para o teatro, já não é real, né? Sim. Realismo é quando isso aqui é real. Isso. Nós estamos aqui sentados. E A ainda gente que assim, fala é real. Isso aqui é eu real. desconfio. As pessoas estão em casa assistindo curiosas em ver essa conversa. Porque conversa é muito legal. E conversa-se bastante. Todo mundo fala muito. Olha o WhatsApp da vida, né? Os e-mails, o telefone. E as pessoas riem de uma coisa tão triste. É porque a gente não suporta a existência se a gente não contradizer o que está sentindo. Então, as pessoas riem de nervoso. Uhum. Não, eu concordo com o Messene. Eu estou aqui até pensando nesse conceito da tragédia, da comédia, porque a nossa vida ela está em todos os níveis, né? Trágico, é cômico. Eu, particularmente, gosto da risada que venha desse lugar, que é o lugar da profunda pressão que te causa um mal-estar tão grande que você tem que rir de histeria, rir de desespero. Eu gosto desse lugar. Eu, inclusive, fiz uma peça que era da Hilda, que é Obscena Senhora D, que Isso. é terrível. Terrível porque aquela condição é terrível. E, no entanto, as pessoas riam. E, nesse caso, era um riso de extremo nervoso, porque Claro. ela vai para lugares muito difíceis, A muito Hilda difíceis de se suportar. Ela foi minha amiga. Pois eu amo a Hilda, profundamente, eu amo. Eu fiz essa peça durante, acho que 8 anos, eu ainda faço, porque eu nunca consigo me desfazer dela, porque eu acabo, por favor, vem fazer. Como é que é isso, o tempo que o que está em cartaz em mais tempo é Trair e Coçar, não é? 30 anos. Maravilhosa. Sim. A peça é de uma simplicidade, de uma... Você assistiu? A peça é muito boa, mas é muito boa. O Caruso é muito amigo meu, sabe? A gente já foi da Petesp juntos, a gente começou junto praticamente. Eu já assisti a peça umas 5 vezes, porque eu me encanto como aqueles atores usam de tanta verdade para fazer, e ela é de uma simplicidade. Né? Mas sobre o tempo, a Susan faz referência a 8 anos de um trabalho. Você está há 3 anos com o mesmo... Tem um desgaste natural? Eu quero só... Pois não, à vontade. É assim, tem uma peça que é essa, o Com Quem Fica o Coração, que eu estou com ela há 8 anos, mas eu não estou em cartaz. De vez em quando eu faço ali, o Botucatu. É a mesma questão. Estar em cartaz Trair e Coçar, é só começar. Isso é estar em cartaz. Eles nunca tiram de cartaz. Ela não para nada. Sim. Então, isso é difícil de obter nos dias de hoje. Eu cheguei a ouvir de uma atriz, quando eu fui gravar o Psi, ela falou assim, nossa, a peça que fica muito tempo não é boa. Porque ela é jovem, ela não entende que é ótimo ficar tanto tempo em cartaz. E do público, o cara que sai de casa, tira dinheiro da carteira, paga e entra. Isso é o maior dos privilégios para quem faz teatro. Viver, eu poder ir ao supermercado com o dinheiro que eu obtive da bilheteria, entendeu? Bom, não, eu concordo com o Messene que essa questão do tempo, eu não tenho essa experiência, por exemplo, a Obscena Senhora D, eu estou com ela há 8 anos, mas eu nunca fiquei em cartaz ininterruptamente, de fato, não faz parte da minha geração. Mas como é que é? Não, mas não é geração. Não, sei lá, da minha experiência É pessoal. a sua experiência. Não faz. Mas Não como aconteceu. É que é? Vocês ambos disseram, há 8 anos tem uma peça. Mas aí pode ocorrer, você está em cartaz aqui com o aspirador de pó, uma noite sem o aspirador de pó, e alguém convocar, alguém te contratar para você ir fazer esta outra peça. Já aconteceu.
E na mesma forma você, Aham. Messiane, em cartaz, Mas em cartaz eu com estou... assalto alto. Não, em cartaz eu estou com assalto alto. Ela é Sim. ininterrupta E em aí cartaz. você é contratado para se apresentar com outra. Do repertório da gente, né? Do repertório. Quero saber como é que é a cabeça de vocês. Não, porque Não, isso não tem problema algum, porque uma experiência não tem a ver com a outra, né? Por exemplo, o aspirador. A gente acabou de estrear. E está sendo uma experiência incrível, porque cada vez mais que você vai se embrenhando. Acabou de estrear uma peça, você ainda está sabendo o que ela é, tentando descobrir o que ela é. E eu estou me apaixonando pela Uma Noite Sem Aspirador de Pó. Eu gosto do contexto da peça, das personagens, que são tão simples. E ninguém é simples, isso não existe. Simplicidade não existe. Sabe, Zacopé, o que acontece é o seguinte. A gente não decora. Esse negócio de você decora. Não, a gente não decora. A gente entende o personagem. A gente estuda de verdade. E quando começa aquele texto seu, que está tudo embrulhadinho na sua casa, lá no quarto lá dos fundos, quando é para fazer aquele espetáculo, que você desembala, o próprio exercício de montar a cenografia, de tudo isso, já vai te trazendo e parece que abre uma chave. Você entra dentro de um universo desconhecido, de entrega. Quando você está entregue, não tem problema Não. nenhum. Inclusive, isso que o Messiane falou, a senhora D tem uma malinha, por exemplo, onde ela coloca tudo. É a mala, é um cenário super simples. E palha, muita palha. E eu tinha a obsessão de ficar com a mesma palha. Eu não quero me desfazer da palha, vai ser essa palha, sempre essa palha. Eu lá com a minha palha, até que um dia eu encontrei um percevejo na palha. Eu falei, vou ter que me desfazer da palha, meu Deus. Não. E a experiência com essa peça, por exemplo, eu fiz muitas viagens pelo Brasil, e lá em cada lugar eu pegava a terra de um lugar. Aí teve uma terra, por exemplo, no Mato Grosso, que veio adubada. E eu falei, está adubada. E eu fiz mesmo assim, saí com uma terra adubada, roupa cheia de adubo, vulgo, esterco de vaca. E foram experiências que toda vez que eu abro aquela mala... É bom explicar o adubado lá no Mato adubo Grosso. no Mato Grosso. Verdadeiras orgânico. Histórias hoje é orgânico. Maravilhoso, maravilhoso. E o cheiro é ótimo. Felizmente ela só come capinzinho, tá tudo bem. Mas é uma experiência. Quer dizer, tá lá na sua malinha. Tá? Eu tenho também... porque a gente faz peças que nós fazemos tudo. Então, é como o Messene. Vai lá, limpa o palco, varre. O aspirador, ainda tem um aspirador que a gente pode aspirar o bolo que a gente comeu e sujou. Você cria um universo. Esse universo ele te pertence, esse universo é para onde você vai recorrer, você vai voltar. É uma volta, né? Um retorno. Eu também tenho essa questão é uma coisa que você retorna. Quer dizer, Perfeito. você pode estar com 3 peças em cartaz, mas em cada uma delas tem um universo que você vai retornar, que é seu. Porque eu concordo com o Messene também. Não existe personagem. É você, e seu sangue, e você dentro de uma situação. Quer dizer, dentro daquele limite imposto por aquela dramaturgia, né? E essa existência que enriquece profundamente nós, seres que fazemos teatro, enfim. Ok. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. O governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje é a atriz Susan Damasceno e o ator Carlos Messene. O que você mais se identifica? Você e o Messene, quando eu digo atriz, o que você faz? O que você faz? Sou ator. Nossa, então. Atriz? Eu tive muita dificuldade em falar, sou atriz durante muito tempo, sabia? Aí as pessoas perguntam para você, e vive do quê? Não é? Vive do quê? Ou... Não é isso, Messene? Você é ator? Você é ator, mas faz o quê? Eu não estou te vendo na Globo. Não, a faxineira falava, mas por que você continua, minha filha? Ou vai pra TV. Você ainda não faz nada, né? Eu falo, não. Aí depois que você faz muito tempo no Globo, os caras falam, você saiu da Globo? Falei, agora estou na HBO, e estou mesmo. Que bom. Olha, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual faz saber que 80% das obras da reforma do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo se encontram finalizadas. Em 2014, entregues o novo pronto-socorro e a nova ala de quimioterapia. Neste ano, o Centro de Diagnóstico por Imagem
também já foi inaugurado. A obra ainda inclui o Centro do Idoso, prédio de utilidades, além da modernização das instalações do hospital. Hospital que realiza em torno de 55 mil consultas ambulatoriais por mês, retomou as obras recentemente com previsão de término para 2016. A obra conta com investimento do governo do estado de São Paulo no valor de 146 milhões de reais. Importante salientar que o número de leitos permanece inalterado, já que os bloqueados pela reforma estão disponibilizados nos hospitais da rede IANSP na capital paulista. Informação para você nessa parceria que nós mantemos com a FIPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Mas retornando com a Susan Damasceno e o Carlos Messeni. Carlos Messeni, o que é o motim? O motim é o movimento do teatro independente da cidade de São Paulo. Breve, eu vou dizer o seguinte, eu fui o fundador da Cooperativa Paulista de Teatro, da APTESP, dos canais comunitários, junto com o Mauro, com o Renato. Então, a Cooperativa Paulista de Teatro, que hoje é a grande aglutinadora dos grupos independentes da cidade de São Paulo, ela trabalha com grupos de pessoas, né? Mas a gente começou... Eu quero só que você traduza para mim o que é teatro independente. Então, eu, como leigo, tenho... Então, vou te eu dizer. não consigo distinguir o teatro independente. Então, o teatro Sérgio Cardoso, ele é um teatro custeado pelo Estado. Então, ele é um teatro do Estado de São Paulo. E quem cuida é a Secretaria de Estado de São Paulo. Os teatros da prefeitura são custeados pela prefeitura. Eles sobrevivem com verba da prefeitura. Os teatros dos céus, que é uma coisa recente, dos últimos 10 anos, são custeados pela prefeitura, o orçamento da prefeitura. Agora, os teatros que não têm bandeira, então, assim, o Teatro Renault, Teatro Bombril, Teatro Folha, eles são custeados por esses patrocinadores, o Alfa, pelo Banco Alfa. Essas empresas custeiam a manutenção básica desses espaços físicos. Mas tem há muito tempo, por exemplo, o Teatro Ruth Escobar da cidade aqui de São Paulo. São 3 salas. O Teatro Maria de la Costa, o Teatro Ágora, o Pequeno Ato, e assim vai, os Fofos. São 80 teatros pequenos. Os maiores são o Ruth Escobar e o Maria de la Costa. Os outros são de 100 lugares, aproximadamente. Não tem bandeira, eles se autogeram. Então, o que é que segura a existência desse espaço, que é, na verdade, a produtora de uma estética? Quer dizer, aquele lugar faz um tipo de teatro, uma estética que aquele grupo de pessoas que o mantém vivo acreditam que seja a melhor estética. Sim. Esses teatros são independentes, porque eles não têm nenhum tipo de apoio governamental e não são subsidiados por ninguém para existirem. Isso é o teatro independente. Há 3 anos atrás, nós começamos a nos reunir, os gestores desses teatros, e ver que as dificuldades eram as mesmas. A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer público. Porque o público, ele é atraído, o grande público é atraído pelos grandes apelos, o Rei Leão, nada contra nada disso, Sim. mas são atraídos por coisas que chegam até os olhos dele. Quer dizer, um Fagundes, que eu acho sensacional o trabalho dele, mas um Fagundes tem mais condição de ir, de que alguém vá assisti-lo, do que a mim ou qualquer um dos que façam parte desses 80 espaços. Então, nós criamos, nesses últimos 3 anos, em reuniões semanais, nesse instante o pessoal está reunido, que é às sextas-feiras, nesse horário. Nós conseguimos contratar uma empresa de pesquisa que fez... Nós nem sabíamos quantos éramos. Então, essa empresa de pesquisa levantou que somos 80 espaços na cidade de São Paulo, incluindo periferia,
incluindo tudo. Esses Tem na periferia, por exemplo, tem o Teatro Paulo Outram, que fica na região sul de São Paulo, Santo Amaro. isso. Parece que é mantido por uma instituição de ensino. Exatamente. Mas outros, Santo Amaro tem outros Tem. espaços. Tem que estar no centro de São Paulo? Você citou periferia. Não, hoje a coisa está abrindo. Então, assim, tem muitos espaços, ainda aqui no Bexiga, porque foi aqui que tudo começou na década de 50, né? Do lado da Praça Roosevelt, o Bexiga, que é É, o centro de São Paulo. a rua- Centro de São Paulo. Isso, centro de São Paulo. Centro de São Paulo. E isso é uma tendência. Se começou tudo ali na década de 50, então no começo de 60 apareceu o teatro de arena, teatro oficina, e ali nesse entorno apareceu o Teatro Maria de la Costa, o próprio Teatro Ruth Escobar. E isso foi aumentando. Um trabalho que a gente começou a fazer no SESC na década de 60, que só tinha uma unidade e era na Avenida Paulista, proliferou dentro do SESC. Mas o SESC, por exemplo, é patrocinado. Sim. Não faz parte desse grupo de teatro. Não é do motim. Isso. Então, nós temos um portal que lançamos tem menos de um mês, onde todos esses teatros estão dentro. Esses teatros, eles venderão ingressos, vão fazer apresentações coligadas, promoções, através Desse portal. desse portal. Que portal que é? Portal do motim? É do Motim. É motim.com.br. Motim. Motim.com.br. Movimento dos Teatros Independentes. da cidade de São Paulo. Certo. Nós queremos mudar a relação do Pires da mão. Sabe? Ai, governo, por favor. Sim. Ai, SESC, por favor. Não é Pires da mão. É mudar isso. Nós estamos com baixa Fazer estima. a arte ser reconhecida e valorizada. Isso, por ela. É isso, por ela. sim. Nós estamos com baixa estima. A gente precisa aumentar essa estima. E o artista, ele precisa se conscientizar de que, por mais estranho que possa parecer, ele é um técnico em arte. E ele deve fazer. E a importância do teatro é gigantesca, porque faz parte da coisa educacional. Você é dentro do teatro que tem a liberdade de se discutir grandes ideias, não só existenciais, mas ideias sobre a possibilidade de mudança da nossa relação com o nosso meio ambiente. É A isso. Susan, você fala do motim, esse seu empenho nos teatros independentes, e a coordena a oficina Dramaturgia do Ator? Eu e o Donizete Sim. Amazonas. A verdade é que eu só quero colocar uma coisinha, porque é interessante, né, que tem a ver com a oficina, porque dentro dessa oficina que a gente trabalha a condição do ator de justamente se autogerar. Porque quando a gente fala dramaturgia do ator, o que de fato cada uma dessas pessoas que vão até a oficina, essa oficina já existiu, já dei em vários lugares, inclusive do Brasil, quando eu viajei, o que você tem, qual é a sua experiência e como você vai transformar isso numa dramaturgia, qual é fazer com que a gente trabalha uma técnica, mas não numa oficina você não tem esse tempo para trabalhar uma técnica, mas você tem um tempo para pincelar perguntas e não respostas. A gente não é resposta, mas o teu corpo, o que é o teu corpo, qual é o teu corpo, como você respira, como você existe, quer dizer, quem é você, né? É entender qual é o mecanismo da sua pessoa e não do outro, porque o ator, inevitavelmente, só tem o próprio corpo como instrumento. E muitas vezes a gente, por exemplo, é a voz do ator, o corpo do ator, a voz do ator e o corpo do ator é uma coisa só. Nós vivemos uma coisa só, nós somos uma coisa só. Então, a partir dessa condição de você entender qual é a sua estrutura, qual é a sua história pessoal, quer dizer, o seu ombro, como é seu ombro,
Porque nós vamos criando máscaras, nós vamos criando plataforminhas em que a gente pode existir. Sou muito inseguro, eu já coloco o meu ombro para trás, eu já crio um ser que parece indestrutível. Então, a gente vai criando carapaças. E para que você chegue num momento em que você possa ter condição de criar um outro ser, você tem que se livrar das carapaças. Então, essa oficina ela começa com a destruição daquilo que você construiu para que você tenha a possibilidade de construir alguma coisa. Onde vocês estão instalados? Então, exatamente na Oswald de Andrade, que, aliás, deu esse espaço, né, para a gente, que é o espaço em que nós apresentamos a peça, e também a oficina que vai ser dada lá. E vai começar no dia 10 de novembro e vai até dia... Ai, meu Deus. Não tem importância. Começa dia 10, como é dia 10 todo de novembro. novembro, né? E São, como é que são entra em finais de contato semana. com a oficina Dramaturgia do Ator? Tem um Então, site, tem um endereço? Tem o site da oficina, da própria Oswald, e o telefone, o site da oficina, que, aliás, eu não tenho. Não tem importância, mas é uma forma de se entrar porque em contato. é muito fácil. É só dar um Google, então tudo bem. Dr. Google nos ajuda. Sabe, aproveitando vocês dois com este currículo de atriz, diretor, dramaturgo, nós estamos encaminhando para o final do Gente que Fala, mas eu sempre que recebo pessoas na condição de vocês aí preocupado com a arte, com a nossa cultura, eu fico perguntando, e você está descrevendo toda uma evolução, né, de atriz. No Brasil, as pessoas têm um conceito de que já se nasce pronto. Né? Já se nasce pronto. Então, você é ator porque você já nasceu ator. Mas vocês têm uma preparação fantástica. Vocês têm uma preocupação em se, fora daqui, você não mostrar a carteirinha no seu diploma de ator, você está fora. Mas aqui o conceito vale para tudo, né? Jogador de futebol já nasce pronto, ator nasce pronto. Você sabe que eu costumo dizer para os meus alunos... Susan sorriu aqui. Mas é porque eu já sei até o que... Eu costumo dizer para os meus alunos que interpretar é mais difícil que tocar piano. Se tocar piano, você precisa 4 horas diárias, 8 anos. Interpretar é uma coisa parecida. Porque não é o folclore. No folclore, a gente imagina que é decorar texto e fazer uma careta. Né? E não é nada de fora para dentro. É de dentro para fora. Eu descobri ontem, que eu me vi mais gordo do que normalmente. Mas, assim, eu estava fazendo um personagem para uma série que é a Psi, que agora foi até indicada com um prêmio Emmy, melhor série da América Latina. E a gravação terminou tem uns 20 dias. E eu descobri que eu estava meio duro, porque eu faço um super de um velho mais velho do que eu sou. E o meu inconsciente trabalhou para que eu fosse ficando achando que o meu carretel tinha acabado. Que eu estava nos últimos metros do meu carretel. E percebo que isso sempre se repete. Sempre se repete. Eu vou fazer alguma coisa que me chamam, eu não tenho a facilidade da maior parte, ou de uma grande parte dos atores. Aquele negócio eu interiorizo e fico o meu Fica gesto... trabalhando. Eu nem chamo de trabalho, eu chamo de entrega. O meu gesto já não é mais o gesto meu. A dramaturgia do ator, eu fiz um curso desse com o Chico de Assis. Eu fui aluno do Chico de Assis, um grande mestre, durante 14 anos. E assim, é a contribuição que o ator dá à dramaturgia. Então, eu percebo que o gesto já é um gesto que eu posso fazer em cena. Porque esse gesto já é o gesto do cara.
quando... O gesto do personagem. Mas que sou eu mesmo. Sim, Sou sim. eu sim. que estou Em outra entregue condição. àquele conteúdo. Aquele conteúdo está pedindo isso de mim. Só para terminar, o Al Pacino, quando foi fazer Perfume de Mulher, Sim. ele tinha que fazer aquele cego, e o filho dele estava com 5 anos. Isso é depoimento dele. E ele falou, filho, como que eu faço um cego? Ah, pai, faz assim, ó. Não olha para nada e vê tudo, e não olha para nada e vê tudo. Quer dizer, não se concentra em nada e não olha para nada, não foca nada. Né? Ele quis dizer isso, menino. E aí ele disse que ele começou a fazer esse exercício 1 mês antes de começar a filmar. Então ele não podia mais dirigir carro, ele não podia, porque ele não focava mais nada, tudo era... É isso. Ah, não, mas é exatamente. Maravilhosa. Exatamente. Porque é aí que tá, é o que eu estava falando de você se livrar daquilo que você construiu, porque aquilo é você. Agora, o que o outro, naquela condição, construiu? Quer dizer, o gesto que é daquela personagem e não o seu gesto, o que você faria, mas aquela. A personagem não, mas aquela condição de vida. Eu, na verdade, tenho essa coisa que você falou, ator já nasce pronto, é que eu vim de uma escola do Antunes Filho, que foi meu mestre durante 8 anos, eu fiquei lá 8 anos, eu dei aula lá, quer dizer, a minha formação toda é um cara que... Mas é esse o aspecto que eu queria... Você procurou se aprimorar. Não tem Nossa, como. não, é obsessivamente, porque você é como um pianista, justamente. O Messene citou o pianista, o violinista. Porque né? parece óbvio que se você tem um instrumento, você tem que trabalhar o instrumento, mas não parece óbvio que você tendo um corpo, você tem que conhecer esse corpo e trabalhar com ele. Isso é muito louco. Porque assim, você tem que ir lá no violino, ficar 4 horas, 5, 6, 7, alguns obsessivos 24, mas é óbvio, é um instrumento que você não domina, mas você também não domina o seu corpo, você tem que conquistar isso. Consciência dele, né? A consciência. do E corpo. ainda assim, que é a questão do presencial, porque o teatro, que ainda é o fabuloso do teatro, é algo que acontece no aqui e no agora, está acontecendo ali. A respiração é ali, a respiração é uma coisa importantíssima, quer dizer, você está existindo ali, não existe mais nada a não ser aquela condição, aquele lugar onde tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive um acidente, tudo, e você vai ter que lidar com isso. Quer dizer, você vai lidar com eu costumo pensar que a construção nasce a partir da respiração, é a primeira coisa, como um nascimento, né? Um bufar, o primeiro respirar, quer dizer, como você respira, então, como aquele personagem respira, e aí, a partir dos músculos, como se forma esse músculo, o sangue, enfim, quando eu construí a Obscena Senhora D, que é ela tem 60 anos, que hoje, 60 anos, as pessoas estão incríveis com 60 anos, mas 60 anos, eu tinha 30. Aí eu pensei, eu não vou pensar em construir uma mulher de 60 anos, eu quero aquela condição espiritual, aquela condição de vida, as questões que envolvem essa pessoa, as obsessões, tudo que envolve essa natureza, a natureza daquele ser. E eu tenho tudo, quer dizer, inclusive o corpo. Maravilha. A peça Uma Noite Sem o Aspirador de Pó está em cartaz. Na Oswald de Andrade, todas as quintas, sextas e sábados, às 8h30. E entrada gratuita. Então, gratuito? Então, é só chegar meia hora antes e pegar o seu ingresso. Maravilha. Meu caro Carlos Messene, ator, quando você se apresenta com esse currículo aqui... Eu não me apresento, isso aí, a turma pega no Google. Como? Eu nunca mostro esse currículo para ninguém. Prêmio Mulher 3 vezes, 4 APCA, Prêmio Governador do Estado, Mambembe, Sharp, Mas Apetesp. também olha a idade, cara. Eu sou velho. Faço esse negócio há 50 anos. Alguma coisa tinha que sobrar, que não vale nada isso também. Como não vale nada? Mas eu posso falar uma coisa para você, para o pessoal que está ouvindo e assistindo. Gente, eu fiquei tão feliz em vir aqui hoje e conhecer o Zancopé pessoalmente, porque Varig é dona da noite.
e Bandeirantes a Caminho do Sol, eu ouvi muitos anos, e a voz desse rapaz simpático. Varig, a Dona da Noite, anos 70, na Rádio Jovem Pan. E eu ouvia aquilo direto, era uma delícia. Depois da meia-noite, como é que é? Varig. Fala. A Varig não existe mais. Não pode ser considerado um comercial. Varig, a Dona da Noite, não é um Não, comercial. fala como você falava. Vai. Já não lembro, mas faz tempo. Você... Olha, muito bom tê-los aqui no nosso Gente que Fala. eu que Vocês agradeço. enriquecem o programa de forma maravilhosa. O seu Assalto Alto, Agora só está aos sábados. ao sábado. Aos sábados, às 19h30, no Teatro Ruth Escobar. Só tem este e o sábado que vem e acaba. Aí vocês entram de férias? Não, acaba a peça. Nós já Ah, decidimos sim, já que decidiu que ela cumpriu o seu papel. cumpriu o papel. Ela vai ser lançado um longa com ela. Que maravilha. O Mário Mazetti é o diretor. A gente agora vai fazer o filme e deixa para lá. Que maravilha. Susan tem um período de férias? Então, essa peça ela vai até dia 12 de dezembro. E lá na Oswald, o futuro sabe-se lá. A gente está começando agora, então... Agradeço a Susan Damasceno e o Carlos Messene que conversaram conosco nesta edição de Gente que Fala, sempre enriquecendo o nosso programa. E é muito bom tê-los aqui. Espero que tenha a oportunidade de reencontrá-los. Tomara. Me ouvia... Fugiu a imagem, não é mais a mesma. Quando a gente encontra alguém que ouve, a imagem não corresponde. Não, para mim, eu não. Você sabe que eu nunca fiz imagem de quem eu escuto. Que bom. Para mim, quem eu escuto já é a mágica. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.